Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com Clóvis Scherer, que é técnico do escritório do DIEESE no Distrito Federal. Muito bom dia, Clóvis. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Alegria nossa também, Clóvis. A gente vai falar sobre a possibilidade de uma boa notícia, principalmente para aqueles trabalhadores que têm os seus vínculos formais de trabalho, porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar no mês de abril uma ação que pode beneficiar esses trabalhadores, né? A ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal defende a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por um índice de inflação e não mais pela taxa referencial, mais 3% ao ano, como acontece hoje. Esse caso vai ser julgado no plenário no dia 20 de abril, portanto, daqui a 2 meses. A discussão do assunto tem como base uma ação direta de inconstitucionalidade e o ministro Roberto Barroso é o relator dessa ADI. A correção do Fundo de Garantia poderá pagar cerca de 300 bilhões de reais para os trabalhadores através da reposição da inflação, cuja correção não foi aplicada ao longo dos anos. O valor que a revisão do FGTS pode render para cada trabalhador vai depender de diversos fatores, como anos de contribuição, volumes de saque, salário recebido, mas pode chegar a um valor médio de 10 mil reais. Uma notícia boa, né, Clóvis? É um dinheirinho que, se a gente não está esperando, faz bom uso, né? É um dinheirão, na verdade, assim, essa conta é muito grande, realmente, para os trabalhadores, se vierem a ser beneficiados com uma decisão favorável, que derrube a TR e coloque no seu lugar o índice de inflação, vai fazer com que haja um crescimento, né, nos saldos que os trabalhadores têm ou tiveram, né, porque dependendo da decisão, isso é retroativo, tiveram no passado ao longo do tempo em que trabalharam e mantiveram saldos lá no Fundo de Garantia. É uma decisão bastante complexa, com grandes repercussões para os trabalhadores. É um ponto que a gente vai precisar acompanhar com detalhes para ver como que o Supremo se posiciona. Essa questão tem sido levantada há muitos anos, né? A ação foi ingressada pelo Partido Solidariedade lá em 2014, né? Pois a defasagem entre a TR e a inflação ela começou a ocorrer principalmente de 1999 em diante, quando o governo alterou a fórmula de cálculo da taxa referencial, a TR, né, fazendo com que ela ficasse muito descolada da inflação e com isso gerando perdas acentuadas para os trabalhadores cotistas do fundo, né? Esse é o lado do cotista. A gente tem que também ver o lado do mutuário que tomou um empréstimo para a compra da casa própria com recursos do Fundo de Garantia também, que é o outro lado da equação, né? Mas realmente tem esse impacto positivo na correção dos saldos das contas vinculadas no Fundo de Garantia. Pois é, mas esse outro lado da equação, os mutuários, eles pagavam muito mais do que os trabalhadores recebiam de remuneração no seu FGTS, né, Clóvis? Olha, veja bem, o Fundo de Garantia, ele como um fundo financeiro para a compra da casa própria, é talvez a fonte mais barata de recursos para a aquisição da moradia, certo? Na lei do Fundo de Garantia, que é a Lei 8036, existe uma equivalência, né? Essa lei diz que o mesmo fator de correção monetária aplicado nas contas vinculadas será utilizado como índice de correção monetária dos empréstimos habitacionais. A diferença entre o lado dos aplicadores e dos mutuários se dá na taxa de juros. As contas vinculadas recebem uma taxa de juros anuais fixadas em lei em 3%, enquanto que os contratos habitacionais eles têm uma taxa um pouquinho maior, mas não é muito maior do que isso. Nas faixas de empréstimos para a população de mais baixa renda, nós temos percentuais de juros que
chegam a pouco mais de 4%, 4,2%, 4,25%, 5% ou 6%, 6,5% de juros. Então, assim, a diferença entre a taxa do aplicador e a taxa do mutuário, ela existe, né, mas é de poucos por cento. Então, a grande questão para o fundo de garantia como fundo financeiro, nesse caso, numa eventual troca, né, de índice de correção das suas contas, é como vai ficar também o lado da sua função como emprestador para a habitação, já que troca também o indexador que faz a equivalência entre uma coisa e outra, né, entre os depósitos e o uso da aplicação. Esse é o lado complexo. E, claro, também tem esse impacto, né, potencial nas contas públicas, né, já que o Estado, o governo, mais precisamente a União, é o garantidor do fundo de garantia. Então, se eventualmente a decisão do Supremo vier a ter que gerar um aporte de recursos da ordem de algumas centenas de bilhões, será a União que terá que honrar a eventual necessidade que o FGTS tenha de fazer essa recomposição, fazer essa alocação de recursos nas contas vinculadas, né? Então, esse é um outro ponto que está sendo também bastante discutido hoje, qual é o impacto fiscal de uma decisão do Supremo. Aí vai depender de como que o Supremo decidirá, né? Caso ele decida trocar um indicador por outro, qual indicador será adotado em lugar da TR e sobre qual período essa correção pretérita irá incidir. Né? A Solidariedade pede de 99 até 2013 na sua ação, mas há a expectativa de que se o Supremo vier a considerar a TR inconstitucional, isso possa se estender até os dias atuais, o que elevaria bastante o percentual de correção a ser dado nas contas, aumentaria muito o número de trabalhadores beneficiados, né, para todos, seria estendida a todos, e também, obviamente, o valor que será necessário para fazer essa recomposição do passado. Agora, Clóvis, esse dinheiro, isso não significa que o trabalhador terá o saque líquido desse valor ou essa diferença. Ele será acrescido ao seu saldo no fundo de garantia. Não necessariamente todo esse dinheiro será sacado pelos trabalhadores, é isso? Isso claro que vai depender, como eu falei, né, em grande medida da forma como o Supremo vier a decidir uma eventual troca de indexadores. Você está correto, Rafael, assim, em grande medida, né? Essa correção tomaria a forma de um aumento no saldo disponível lá na conta do Fundo de Garantia, né, repondo a diferença perdida no passado. Mas eu entendo que se houver uma decisão, vamos dizer, corrigindo o passado, né, as diferenças passadas, todos aqueles trabalhadores que eventualmente tenham feito saques, seja por demissão, seja por aposentadoria ou outros motivos no passado e que tenham retirado os recursos das suas contas vinculadas, vão poder fazer esse saque da diferença que ficou faltando. Certo? Então, também pode ser que a gente tenha um volume expressivo de recursos retirados, porque a pessoa já sacou um valor que estava a menor, vamos dizer assim, pela diferença entre a TR e a correção, e agora teria o direito a diferença ser sacada também. Agora vamos passear um pouquinho pelo campo da suposição, Clóvis. Esse julgamento está bloqueado há 3 anos. Agora ele é retomado com o governo numa pindaíba, não tem dinheiro para nada. Você acredita que o Supremo vai dar uma decisão rapidamente sobre esse valor e colocar mais esse ônus para o governo federal que não tem de onde tirar dinheiro? Ou tem dinheiro. Terreno da suposição, né? Existe um grande ponto de interrogação a respeito disso, porque, por um lado,
Existem decisões do Supremo que já consideraram a TR inconstitucional em algumas outras decisões. Por exemplo, os débitos trabalhistas, eles eram corrigidos pela TR e deixaram de ser por uma decisão do Supremo. Houve a troca pelo IPCA especial até um determinado ponto, e a partir de um outro ponto esses débitos são corrigidos pela Selic. E também o Supremo tomou uma outra decisão que afetou os precatórios, né, as dívidas contra a Fazenda Pública, que também eram corrigidas pela TR e passaram a ser corrigidas pelo IPCA especial, grosso modo. Né? Por outro lado, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, também uma instância de alto nível, né, do nosso Poder Judiciário, tomou um entendimento que está embargado temporariamente, até que o Supremo decida, mas o STJ considerou que o Fundo de Garantia, por ter uma lei específica, o índice de correção utilizado no FGTS não pode ser alterado pelo Poder Judiciário, e sim pelo Poder Legislativo. Esse foi o entendimento do STJ, mas esse entendimento está, digamos assim, aguardando a decisão sobre a inconstitucionalidade da TR no STF. Então, existe, como você pode notar, decisões para um lado, decisões para o outro, existem decisões de primeira e segunda instância também. Então, assim, há uma grande incógnita em relação ao que o Supremo vai fazer, mas, de fato, o ponto é que houve uma perda inflacionária bastante expressiva nas contas do Fundo de Garantia, isso é inegável. Hoje, não tanto, por uma outra decisão que foi tomada na mudança na lei, mas no passado, sim, houve uma perda bastante grande. Agora, Clóvis, ainda nesse campo, digamos que o Supremo dê favorável à causa aos trabalhadores e o governo seja obrigado a depositar essa diferença. No final das contas, esse dinheiro não voltará para a própria economia, não voltará para o próprio governo, uma vez que você aumenta a possibilidade de financiamento da casa própria, estimula programas habitacionais, você gera a roda da economia com pagamento de impostos que acaba voltando para o próprio governo? Não, de fato, né, a economia é um processo circular, né? O dinheiro circula, nesse caso, como você bem disse, né, haveria uma correção dos saldos das contas, os trabalhadores retirariam parte desse dinheiro imediatamente ou com o passar do tempo, e com isso geraria um poder de compra, arrecadação de impostos, geração de demanda para as empresas e assim por diante. A questão é como você faz no aspecto das finanças públicas, o impacto imediato disso, né? Porque de fato resultaria numa despesa bastante grande de efeito imediato, e como você financia até que esse processo se complete, né? Até que ele se reverta nesses fatores positivos que eu mesmo mencionei, né? De dinamização da economia. Então, enquanto isso não se completa e não se transforma em novas receitas para o governo, existe um lapso de tempo que precisa ser financiado. E esse financiamento hoje é que é questionado, né, dado que a dívida pública já tem um tamanho bastante grande, né, e isso se reflete nas taxas de juros. Então, há essa preocupação, né, por parte dos economistas, do governo principalmente, né. Agora, há uma outra questão também que precisaria ser pensada, mais do ponto de vista do financiamento que o Fundo de Garantia fornece, é como que você garante que vai haver a continuidade da oferta de crédito a custo baixo e acessível para as pessoas que desejam comprar a casa própria, né, e utilizam o Fundo de Garantia para isso, né, já que, como eu falei, a TR zerada ou muito baixa favoreceu que a taxa de juros da casa própria do Fundo de Garantia fosse também uma das mais baratas, se não a mais barata do mercado, e atendendo especialmente a população de mais baixa renda. Então, alterando, por exemplo, olhando para o futuro, né,
a troca de uma TR por um índice de inflação, seja o IPCA especial ou IPCA ou qualquer outro, o INPC, né, vai alterar as condições de financiamento da moradia popular, especialmente pelo Fundo de Garantia, daqui para frente. E isso também precisa ser pensado, precisamos ter uma alternativa. Eu acho que existem alternativas que poderiam ser discutidas, negociadas, principalmente envolvendo os trabalhadores, né, através dos seus sindicatos, o movimento sindical, as centrais sindicais, para uma solução. Esse problema não é um problema simples, é um problema complexo. Tem várias pontas que a gente precisa unir para que todos saiam ganhando ou satisfeitos de um acordo que contemple as várias preocupações. Você lembrou bem, tem um conselho curador do FGTS que os trabalhadores têm assento nesse conselho, né? É importante que a gente não perca de vista essa participação dos trabalhadores na gestão desse dinheiro. Com certeza, o conselho curador do Fundo de Garantia é composto de forma tripartite, representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, né? Não é ele que tem a prerrogativa de decidir sobre essa questão, né? Ele apenas faz a curatela, né? Toma cuidado dos recursos que entram no Fundo de Garantia. Ele tem um poder de decisão na fase operacional daquilo que é determinado em lei, e nesse caso pela uma eventual decisão do Supremo que se transforma em lei, né? Mas basicamente o Conselho faz isso, ele a partir do que a lei determina, ele toma cuidado dos recursos dos trabalhadores no Fundo de Garantia, olhando sempre essa dupla dimensão. O Fundo de Garantia tem uma dimensão fundamental, que é proteger o trabalhador, formando uma poupança que pode ser acessada no momento da demissão, no momento da aposentadoria, ou quando há outros motivos muito graves de saúde para o trabalhador ou sua família, e para a compra da casa própria. Por outro lado, né, uma função de financiamento, já que o Fundo de Garantia é um dos maiores fundos que o Brasil dispõe para o financiamento da habitação popular em especial, mas também para o saneamento, para a infraestrutura de transportes coletivos, transportes urbanos. Perfeito. Então é nesse sentido que o Fundo de Garantia ele atua, né? Maravilha. Quero agradecer aqui a participação do Clóvis Scherer, que é técnico do escritório do Diese no Distrito Federal, falando sobre essa ação que o Supremo retoma em julgamento no mês de abril, uma ação que pode beneficiar o trabalhador, o reajuste, a taxa de reajuste do saldo do FGTS, que pode ser modificada. Clóvis, muito obrigado pela tua participação, boa semana para você, a gente espera ter contato contigo mais vezes. Com certeza, estou à disposição. Um bom dia a todos, uma boa semana, Rafael, para você, para todos aí, para os nossos espectadores. Um abraço a todos. Um abraço. Conversamos com Clóvis Scherer aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.